E aí, torcedor do Galo, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Everton Guimarães, renomado comentarista do programa Jogo Aberto, voltou a causar alvoroço no cenário esportivo ao disparar duras críticas às recentes contratações do Atlético Mineiro. Conhecido por seu tom incisivo e opiniões sem rodeios, o jornalista não poupou palavras ao abordar as movimentações do clube no mercado de transferências, gerando repercussão imediata entre torcedores e especialistas. Durante a edição mais recente do programa, Everton abriu o comentário com uma frase impactante: "Essas contratações do Galo parecem mais apostas arriscadas do que reforços estratégicos." A declaração, carregada de indignação, rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, com torcedores divididos entre apoio e críticas ao posicionamento do comentarista. As contratações em questão envolvem dois jogadores que, segundo Everton, não atendem às reais necessidades do time. O Atlético precisa de soluções imediatas para voltar a ser competitivo em alto nível, e não de jogadores que podem ou não se adaptar ao futebol brasileiro, ressaltou. Ele destacou que o clube, apesar de ter se reestruturado financeiramente, parece estar tomando decisões que carecem de planejamento a longo prazo. A crítica central de Everton recai sobre a chegada de um atacante estrangeiro e um meio-campista, ambos pouco conhecidos no cenário internacional. Para o comentarista, a escolha de atletas com histórico irregular pode ser um sinal de que a diretoria está mais preocupada em preencher lacunas do elenco do que em fortalecer a equipe com nomes de peso e experiência comprovada. Não é possível que o Galo, com toda a história e tradição que tem, esteja apostando em jogadores que nem sabemos se vão entregar o que é esperado. Isso não é planejamento, é um tiro no escuro, disparou. Ele ainda questionou a falta de critério na análise de mercado, afirmando que outros clubes com menos recursos têm sido mais estratégicos em suas contratações. Os torcedores do Atlético não tardaram a reagir. Enquanto uma parte concorda com as observações de Everton, apontando que o clube poderia ter investido em nomes mais consolidados, outros veem nas críticas uma tentativa de desestabilizar o ambiente interno. Ele sempre tem algo a dizer contra o Galo, parece que é pessoal, comentou um torcedor nas redes sociais. Por outro lado, especialistas esportivos têm ponderado sobre as declarações do comentarista. Alguns concordam que as contratações levantam dúvidas, especialmente considerando o histórico recente do Atlético, que vem enfrentando dificuldades para se manter competitivo no Brasileirão e em torneios internacionais. Outros acreditam que o julgamento é precoce, uma vez que os atletas sequer tiveram a oportunidade de mostrar seu valor em campo. O diretor de futebol do Atlético Mineiro, ao ser questionado sobre as declarações de Everton, preferiu adotar um tom conciliador. Respeitamos a opinião dele, mas estamos confiantes de que fizemos escolhas baseadas em um planejamento criterioso. Só o tempo dirá se acertamos ou não, afirmou. A fala, porém, não foi suficiente para acalmar os ânimos dos críticos. Pressão sobre o Galo não é novidade. Nos últimos anos, o clube enfrentou altos e baixos, passando de uma conquista histórica no Brasileirão para temporadas marcadas por inconsistência e mudanças no comando técnico. Nesse contexto, as críticas às contratações ganham ainda mais peso, já que a torcida exige resultados imediatos. Everton também destacou que, para um clube que almeja títulos importantes como a Libertadores, é essencial contar com jogadores que já tenham enfrentado grandes desafios em suas carreiras. Esses atletas estão prontos para suportar a pressão de jogar em um clube como o Atlético? Essa é a pergunta que ninguém está fazendo, questionou. A crítica de Everton não se limita aos jogadores contratados. Ele também apontou o dedo para a diretoria, cobrando mais transparência e clareza nas decisões. O torcedor merece saber qual é o plano. Não adianta prometer um time competitivo e trazer jogadores que não inspiram confiança. A torcida do Galo é gigante e exige respeito. Apesar das polêmicas, o comentarista reconheceu o potencial do Atlético de se reerguer. O Galo já mostrou que é capaz de grandes feitos, mas precisa de direção. Não é apenas sobre contratar por contratar, é sobre construir uma equipe que tenha identidade e que possa enfrentar qualquer adversário, concluiu.
Enquanto isso, os dois novos reforços seguem em fase de adaptação e treinamentos. Ainda não há previsão de estreia, mas a pressão já se faz sentir tanto dentro quanto fora de campo. Cada passo será observado de perto, com torcedores e críticos aguardando ansiosamente para ver se as contratações serão justificadas ou se tornarão mais um capítulo polêmico na história recente do clube. As palavras de Heverton Guimarães certamente deixaram marcas, reacendendo debates sobre gestão esportiva e planejamento no futebol brasileiro. Se as críticas servirão como combustível para uma mudança positiva ou apenas como mais um episódio de controvérsia, só o tempo dirá. De uma coisa, no entanto, ninguém duvida. O Atlético Mineiro está novamente sob os holofotes, e os próximos capítulos dessa história prometem ser decisivos. Olá, torcedor alvinegro! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal De Olho no Galo e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Galo de forma exclusiva. Bora continuar. Heverton Guimarães, sempre direto e sem medo de expor suas opiniões, voltou a ser o centro das atenções. Após criticar abertamente as duas mais recentes contratações do Atlético Mineiro, suas declarações geraram debates acalorados entre torcedores e especialistas, evidenciando que o mercado de transferências do Galo continua sendo um tema sensível e controverso. No programa Jogo Aberto, o comentarista não hesitou em apontar o que considera erros estratégicos da diretoria alvinegra. Contratar por contratar não resolve o problema. O Atlético precisa de inteligência nas decisões, não de escolhas que parecem improvisadas, afirmou. Para Heverton, a falta de transparência no processo de recrutamento prejudica a confiança da torcida no planejamento do clube. Os dois novos reforços, que ainda não tiveram seus nomes amplamente divulgados, chegaram sob expectativas mistas. Por um lado, a diretoria vê nos jogadores um potencial para agregar qualidade ao elenco. Por outro, a ausência de experiência consolidada desses atletas preocupa quem acompanha o clube. Para Heverton, não basta potencial, é preciso capacidade de resolver jogos difíceis imediatamente. As críticas do comentarista, embora incisivas, também expõem um problema maior, a pressão por resultados imediatos. O Atlético Mineiro, que já viveu momentos de glória recentes, enfrenta agora a dificuldade de corresponder ao nível de expectativa de sua torcida, que anseia por títulos expressivos. Heverton destacou que não se constrói um time campeão com apostas, mas com decisões calculadas e ambiciosas. Entre os torcedores, há uma clara divisão de opiniões. Muitos concordam com as palavras do comentarista, afirmando que a diretoria deveria focar em contratações mais certeiras. Outros, no entanto, acreditam que as críticas são exageradas e que os reforços podem surpreender. Já vimos jogadores desacreditados brilharem com a camisa do Galo, comentou um fã nas redes sociais. Alguns analistas enxergam nas declarações de Heverton uma tentativa de alertar o clube para a necessidade de uma gestão mais eficaz. A questão levantada não é apenas sobre as contratações em si, mas sobre a falta de consistência em um planejamento de longo prazo. O Atlético precisa pensar além de uma temporada. É necessário construir uma base sólida que permita resultados sustentáveis, avaliou um especialista em gestão esportiva. A situação também reacende o debate sobre como o futebol brasileiro lida com o mercado de transferências. Enquanto clubes europeus desenvolvem extensos processos de análise de dados e scouting para identificar talentos, muitos times brasileiros ainda baseiam suas decisões em indicações ou oportunidades pontuais. Heverton não perdeu a chance de cutucar essa diferença, afirmando que o Galo está deixando a desejar em algo que outros clubes já compreenderam há tempos. Apesar das críticas, os novos contratados parecem determinados a provar seu valor. Segundo fontes internas, ambos têm se dedicado intensamente nos treinamentos e demonstrado uma postura profissional. A expectativa agora é que possam ganhar minutos em campo e mostrar que as desconfianças em torno de seus nomes podem ser injustas. Curiosamente, essa polêmica surge em um momento crucial para o clube. Com competições importantes pela frente, o Atlético precisa de uma resposta rápida dentro de campo para afastar as dúvidas sobre sua capacidade de competir. Heverton destacou que a melhor forma de silenciar as críticas é mostrar resultados. Mas para isso, é preciso ter o time certo e os jogadores certos.
Seja qual for o desfecho, as críticas de Heverton Guimarães trouxeram à tona questões relevantes sobre a gestão esportiva do Galo. Enquanto torcedores, imprensa e diretoria aguardam os próximos passos, uma coisa é certa: o impacto das palavras do comentarista ecoará no Atlético Mineiro por algum tempo, aumentando ainda mais a pressão por acertos dentro e fora de campo. Trazemos notícias atualizadas do Galo todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Atlético Mineiro. Até o próximo vídeo!